Olá para todos e vamos a mais um estudo. Cinco coisas que levam as pessoas ao pecado. Pecado não é apenas um ato consumado, mas um estado. Ou seja, tanto pode ser um ato consumado como um adultério, por exemplo, mas também um estado interior onde a pessoa não comete por falta de chance. Por isso tem o ato e o estado. Todo ser humano nasce com a natureza do pecado. Ele é pecador na sua essência. É um pecador por natureza. Mas existe diferença entre pecar e viver no pecado. O salvo tem a natureza do pecado semelhante ao incrédulo, mas o salvo não vive na prática do pecado. Ou seja, o salvo não faz do pecado uma prática habitual. Já o pecador faz do pecado uma prática cotidiana. Por exemplo, a mulher se veste de forma sensual, o homem fala palavrões, cobiça mulheres na rua, na internet, a mulher assiste novelas sujas da Rede Globo, da Record, o homem assiste filmes imorais, não é exatamente pornográfico, mas com cenas imorais, lascivas, na TV, na internet, Netflix, vídeos imorais do YouTube e agora o TikTok. Mais uma que o diabo inventou. No Salmo 51 e verso 5, Davi disse: Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde sua infância ele possui uma propensão ou uma inclinação natural para o pecado. Em Romanos 7, verso 18, Paulo disse: Porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, ou seja, na dele e na nossa. Ou seja, todo ser humano tem uma propensão ou inclinação natural pelo pecado, devido sua natureza pecaminosa que herdou de Adão. Paulo diz que o pecado entrou por Adão e passou a todos os homens. Todos os homens foram infectados pelo pecado de Adão. Todo ser humano nasce condenado devido ao pecado. Assim que ele deixar de ser criança, o pecado vai se desenvolver de forma natural na sua vida e ele vai ter que confessar seus pecados a Cristo sob pena de condenação eterna. O pecado vai se desenvolver. Por isso o ser humano nasce com a natureza do pecado que vai se desenvolver quando ele deixar de ser criança naturalmente. Os palavrões, os xingamentos, invejas, namorado, vai dormir na casa do namorado, da namorada, e assim vai. Ele vai fornicar, ele vai cobiçar, ele vai ver pornografia, ela vai se vestir de forma sensual, naturalmente. Ela vai andar de acordo com o curso deste mundo e vai pecar. Agora o primeiro ato de pecado aqui que vou falar. Primeiro é pensamento. Conforme eu disse no começo, existe o ato e o estado de pecado. Mateus 5, verso 28, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, adultério mental, um estado mental, interno e não externo. Jesus aqui se refere a uma cobiça carnal. O que ele condena aqui não é um pensamento repentino que pode entrar na mente de uma pessoa devido à sua natureza. Todo pensamento imaginado e não resistido é pecado. O salvo também pode ser tentado, porque nele habita a natureza do pecado com suas inclinações. O salvo, ele pode ser tentado quando vê uma mulher, por exemplo, mas ele não vai deixar
criar raiz, pôr para dentro do coração dele pensamentos maliciosos. E já os incrédulos, ele vai alimentar pensamentos pecaminosos. Trata de um pensamento aprovado pela pessoa, um desejo que ele realizaria se houvesse alguma chance. Esta é a diferença. Que a inclinação que o ímpio tem pelo pecado é a mesma que o justo também tem. A natureza pecaminosa é a mesma. A segunda questão: consentir com o pecado dos outros. Romanos 1,32. Antes disso, Paulo citou vários tipos de pecado. No verso 32 ele disse que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Consentir. Como eu disse, que o pecado não é apenas um ato cometido ou consumado, mas um estado pecaminoso interior. Consentir aqui pode ser aprovar, apreciar, se divertir, apoiar, sentir prazer no pecado dos outros, mesmo que não faça pessoalmente. Mesmo que não faça pessoalmente, mas sofrerá a mesma condenação, porque consente com o pecado alheio. Por exemplo, a pessoa assiste uma novela da Globo que tem um casal seminus se agarrando, aquilo se chama pecado de lascívia. Quem será condenado? Os atores, o autor que escreveu aquela cena, o dono da emissora e a pessoa que está sentada no sofá assistindo. Mesma coisa se aplica a filmes do Netflix, da TV e de qualquer outro lugar. Cenas pecaminosas que a pessoa assiste e se diverte, ela também será condenada da mesma forma que aqueles atores, o autor, o dono daquela TV, também serão condenados. Consentir, apoiar. E eu não bebo, mas eu apoio quem bebe. Eu não uso droga, mas eu apoio quem usa. Ou qualquer outro tipo de erro que você não faz, mas você apoia, você não é contra. Você será condenado juntamente com aquela pessoa que comete. Número 3. Deixar de fazer o bem. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em Tiago 2, verso 14 ao 17, diz que se a pessoa souber de alguém que passa necessidade e não dar o necessário para suprir suas necessidades, a pessoa peca, pois é uma fé sem obra. A fé exige obras, saber fazer o bem. Sabe fazer o bem, sabe que deve fazer, mas não faz, a pessoa peca também. Esta é uma forma de pecar. Mais uma. Número 4. Transgredir a lei de Deus. Recusar em fazer a vontade de Deus é pecado. O ser humano sempre buscou fazer sua vontade própria, a começar pelo diabo, ainda na eternidade. Ele pecou porque queria ser semelhante a Deus. Eva pecou porque foi iludida pelo diabo em ser semelhante a Deus. Adão pecou porque priorizou sua mulher do que a Deus. Ou seja, o desejo humano, o desejo de fazer segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Foi isso que levou à queda do diabo, de Adão e Eva, e à queda da maioria do ser humano que vive no pecado. Fazer sua própria vontade, andar segundo seu próprio coração. O desejo do ser humano é seguir sua própria vontade. Por isso vive na carne e no pecado. Quinto e último, um ato consumado. O adultério e qualquer ato consumado. O pecado é uma manifestação do estado interior da pessoa. Pensa e faz, está dentro e sai para fora. Ela faz o que estava dentro dela. Tiago 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, um desejo desenfreado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Entra no coração e ela não resiste, depois comete o ato, se não se arrepender, será condenada. A tentação provém dos desejos
e inclinações do coração da pessoa. Se o desejo pecaminoso do coração não for resistido, levará ao pecado o ato consumado, levará ao pecado e depois a morte espiritual e por fim o castigo eterno. Então o pecado é um processo que começa de dentro da pessoa, a partir da natureza do pecado. Então não se esqueça, você é crente, fiel, serve a Deus, mas a natureza do pecado está dentro de você. Por isso a Bíblia manda fugir. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade, namoro sem compromisso, sexo, fugir da carne. Paulo, 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual. Você se converteu, mas a sua carne não. Paulo disse, abster da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,24, se eu não estou enganado. Fugir de tudo aquilo que te possa levar ao pecado. Porque você se converteu, mas a tua carne não. Gálatas 5,24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Crucificou. Crucificar não é que esteja imunizado contra o pecado. Ele apenas vai resistir, se privar de pecar. Mas a natureza dele ainda é carnal. A tua natureza é carnal. A natureza do pecado habita em você. Somente na ressurreição o salvo ressuscitará com o corpo transformado, incorruptível e impossível de pecar. Mas nessa carne aqui não. Davi era cheio do Espírito Santo, Sansão, Salomão pecaram, mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Se der lado, se der brecha, cai. É isso aí. Um estudo breve, né? Bem compacto e resumido, mas deu para compreender. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E até o próximo.